Pois é, aqui no estúdio a gente fala muito mais sobre esse assunto com o advogado em Direito do Consumidor, Sérgio São Bernardo. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Olá, Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, ainda não está valendo. O projeto foi primeiro aprovado no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados, não é isso? Segue obrigatoriamente para aprovação no Senado, pela Câmara dos Deputados. Mas o que nós sabemos nesse exato momento é que, com certeza, na Câmara dos Deputados vai ter uma resistência muito grande. Ou seja, qual é a viabilidade de fato de um projeto, de um decreto, de um projeto de lei como esse? Né? Na verdade, é um projeto de decreto legislativo do Senado, é o chamado Sim. PDS. Na verdade, é uma iniciativa que o Senado tomou, entendendo que há hoje uma forte pressão dos fornecedores, dos comerciantes, no sentido de apontar um aumento de custo na operacionalização do cartão. O que nós estamos vendo hoje é que o conhecimento que nós temos é de que a boa parte dos custos que o fornecedor e o comerciante tem não pode ser repassado para o consumidor. Se fosse assim, ele teria que repassar o custo de telefone, e olhe que o cartão também é processado via conta telefônica, o custo que ele teria com a internet é também utilizado a internet, e enfim, outros encargos que deveriam ser feitos. Neste caso, o entendimento que nós temos de resolução do Ministério da Fazenda, de resolução do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e as decisões judiciais são no sentido de não permitir a diferença de pagamento. Agora, Sérgio, por exemplo, o projeto diz o seguinte: se você compra em cartão de crédito, o comerciante tem direito a cobrar mais. Nesse caso, ao à vista, o débito automático, também o comerciante poderia cobrar mais? Ou é considerado, por exemplo, à vista é considerado como se estivesse pagando em dinheiro? Então, para o comerciante, se ele utilizou a operacionalização do pagamento eletrônico, ele já paga o encargo. Existem, inclusive, comerciantes que estão fazendo, inclusive, um pagamento à vista, um pagamento a débito e um pagamento a crédito. A nossa legislação diz que o pagamento no Brasil de preços de comércio é feito em espécie. Quando um fornecedor ele aceita utilizar a modalidade em cheque ou a modalidade em cartão, é um encargo que ele tem que assumir. Claro. Tá? Porque, na verdade, é ele que está dizendo que pode assumir essa modalidade. Porque também ele não tem a obrigação de aceitar, entendeu? Mas na medida que ele aceita... Eu não aceitar cartão na minha loja, por Pois exemplo. é. Então, e outra coisa, existe uma lei também da precificação que diz que você tem que apresentar ao consumidor o preço à vista. Então, veja que situação. Ele apresenta um preço e quando o consumidor saca o cartão, ele dá um outro preço. Isso é proibido, porque ele tem que anunciar o preço e vender por aquele preço. Por exemplo, Exatamente. tem lojas que quando vai se dividir um eletrodoméstico, principalmente loja de eletrodomésticos, quando o consumidor vai dividir em 10, 24 vezes, é acrescentado um valor de juros sobre esse valor, não é isso mesmo? Aí está Sim, correto. Está correto veja nesse bem, sentido? se o consumidor ele não diz até a hora de efetivar a compra qual a modalidade que ele vai adotar, então ele vai ter sempre a surpresa de ter aquela situação de que vai ter que mudar o preço. Isso não é permitido pela legislação. O que nós temos hoje, nesse caso, é o que a gente chama de vantagem manifestamente excessiva. Quer dizer, o fornecedor ele se vale desse tipo de pagamento para poder se beneficiar. Eu queria dar uma informação importante que é a seguinte: hoje 77% dos brasileiros utilizam cartão de crédito e nós somos o segundo maior utilizador de cartão de crédito no mundo. Quer dizer, o que nós estamos observando é que se beneficia o consumidor, beneficia sobretudo o fornecedor. Essa modelagem. Facilita, de fato. E caso essa medida fosse aprovada, poderia até engessar essa relação de comerciante e consumidor, né? Que não é vantagem para ninguém. Com certeza, todos perdem. Exatamente. Sérgio, muito obrigada, tá, pelas suas explicações aqui. Uma ótima tarde para você. Tá bom. Ok, obrigado, boa tarde.